A sensação de estar saciado, satisfeito, é uma sensação tão gostosa, tão boa, quando a gente estava sedento, estava faminto por um longo período de tempo, e aí nós nos alimentamos, nós somos preenchidos e aquilo traz aquela sensação de saciedade, de satisfação. É muito gostoso. É algo que é um alívio. Agora a gente pode descansar e relaxar, porque uma necessidade tão básica nossa foi suprida. A da fome. Só que, como seres humanos integrais, criados por Deus, que vai muito além só de um corpo físico, nós não temos só a necessidade de saciar o estômago. Não é só o nosso estômago que tem essa necessidade. Não é só o nosso corpo físico que busca isso, que clama por isso, que fica faminto e sedento. O nosso ser como um todo, a gente poderia dizer assim, o nosso espírito, a nossa alma, também tem essa fome, essa sede, esse desejo de que algo supra aquele vazio que está lá dentro, que está incomodando, que está inquietando, que está tirando as forças. Sabe quando um bebê que não sabe falar, que não sabe gesticular, um recém-nascido, o que ele faz para sinalizar que ele está com fome? Ele chora. Só que também, o que ele faz para sinalizar que está com sede? Ele chora. O que ele faz para sinalizar que ele está com dor? Ele chora. O que ele faz para sinalizar que ele está com sono? Ele chora. Às vezes tem alguns outros sinais antes. Mas no fim dos casos, ele chora. E aí, você tem que descobrir qual é os problemas. Viu? Estou ficando craque. Vocês estão vendo que eu estou estudando e que a cada domingo eu trago um novo exemplo de gestação, gravidez e filhos aqui, né? Os videozinhos que a gente assiste já vem tudo só sobre isso. Mas o bebê, ele comunica através do choro. Que ele está com fome, que ele está com sede. As necessidades dele, ele comunica chorando. Basicamente é isso. Nós todos que estamos aqui, a Sofia, a Cecília, o Guinter já aprendeu a pedir comida também. Sofia e Cecília não estão aqui, né? Nós todos que estamos aqui, já aprendemos a pedir comida. Nós damos outros sinais de que estamos com fome. Certo? A gente consegue chegar e pedir comida. Falar, eu estou com fome, eu preciso comer. Para saciar a fome do nosso estômago. Essa fome é fácil da gente detectar. É bem fácil. Mas quem de nós, será que já aprendeu? Quem de nós já aprendeu a sinalizar que está com fome não só física, mas que está faminto espiritualmente? Será que a gente sabe perceber quando a gente está faminto, sedento de Deus, da palavra? Será que a gente sabe sinalizar isso, pedir? Ou nisso a gente ainda é como o bebê recém-nascido e só chora? Que pergunta meio estranha, né? Normalmente nós temos mais dificuldade de perceber quando a nossa alma, nosso espírito está com fome do que quando nosso estômago está com fome. A gente aprende bem pequenininho a sinalizar quando a gente está com fome pelo físico, pelo estômago, quando ele ronca. Mas sobre
as outras áreas da nossa vida, nós, via de regra, somos como crianças que choram, porque a gente tem dificuldade de falar exatamente o que a gente precisa. Às vezes nem a gente sabe. A gente não sabe o que é, então a gente chora. O que significa choro? Pode ser o choro de lágrimas, de tristeza, ou pode ser o choro de externar uma inquietude. A gente fica mais inquieto, a gente muda o nosso temperamento, a nossa forma de agir, porque a gente não sabe explicar o que está lá dentro. Entende? As nossas ações até demonstram que a gente está faminto e sedento. O nosso externo até demonstra. Mas a gente não consegue chegar à conclusão de que aquilo que a gente está fazendo, ou aquilo que a gente está sentindo, é porque estamos famintos e sedentos. Não de comida física, mas de uma comida que preenche o vazio interno. O vazio do coração. O vazio do nosso ser. Muitos buscaram a Jesus quando ele esteve nesse mundo para saciar os seus estômagos e as suas necessidades externas. Muitos buscaram a Jesus por causa de milagre. Muitos buscaram a Jesus para resolver os seus problemas físicos. E nós, como nós estamos buscando esse Jesus? Como nós estamos buscando o eu sou? Vamos abrir nossas Bíblias em João capítulo 6. No Evangelho de João, capítulo 6. Nós vamos fazer uma leitura mais pausada hoje. E nós vamos começar lendo no versículo 25. Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 25. Quando a gente olha ali o capítulo 6, a gente vê alguns títulos ali, como por exemplo o de cima, na minha Bíblia está Jesus anda sobre as águas. No outro de cima, a primeira multiplicação dos pães. No outro ainda, testemunhas acerca de Jesus. Esse capítulo 6, Jesus tinha no dia anterior multiplicado os 5 pães e os 2 peixinhos, alimentado uma multidão de milhares de pessoas. No final do dia, ele despede os discípulos e manda os discípulos para o outro lado do mar da Galileia. E ele passa a noite orando na presença do Pai. Em alta madrugada, ele encontra os discípulos, de noite, andando por sobre as águas. Falta milagre? Não falta milagre, né? Multiplicou pães e peixes, andou por sobre as águas. Várias coisas que aquele povo tinha visto sobre Jesus. E aí, como Jesus sai da cidade onde ele estava, ele vai para o outro lado do mar. Aquelas pessoas que tinham tido seu estômago saciado, que tinham a sua fome física saciada no dia anterior, vai atrás dele. Procuram por ele. E aí começa o versículo 25. Diz assim: quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Olha só. Gostaram da comida de Jesus? Gostaram do pão multiplicado? Mas devia ser um pão muito gostoso. O pessoal andar, atravessar, entrar nos barcos, atravessar o mar atrás de Jesus, até o outro lado para pedir comida de novo. Devia ser um pãozinho bem gostoso, um peixe bem preparado. E aí Jesus diz: vocês não estão aqui por mim de verdade. Vocês estão aqui porque comeram os pães ontem e ficaram satisfeitos, saciados. Mataram a fome de vocês. Vocês querem de novo, né? Eles buscaram a Jesus, aquela multidão buscou Jesus
para saciar uma necessidade que é momentânea. Ou seja, num dia foi saciado, mas no outro dia eles sentem de novo, ficam com fome de novo. E aí eles buscam Jesus para saciar essa necessidade de novo. Mas Jesus os provoca a ir além dessas necessidades. Jesus os provoca a buscar aquilo que se sacia eternamente. Jesus não queria apenas dar para eles um alimento que saciava eles de um dia para o outro. A proposta de Jesus para aquela multidão e para nós é algo que sacia e que não dá mais fome, que não dá mais sede, que muda tudo, que dá sentido à vida e satisfação duradoura. Vamos ler do 27 em diante. Olha o que Jesus diz. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Aqui está essa provocação de Jesus, dizendo assim, vocês não têm que se esforçar só para saciar esse estômago de vocês. Ou as necessidades que são externas, físicas e que sempre voltam de novo. Vocês têm que se esforçar para saciar essa fome, essa sede que vocês têm dentro de vocês. E de uma forma eterna. E continua no versículo 28. Então perguntaram-lhe, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Bom, Jesus falou do Pai. Que eles buscassem, né? Para que o Pai desse para eles um selo de aprovação. E eles pensam, bom, então nós temos que fazer alguma coisa para merecer isso aí, né? Nós temos que fazer alguma coisa para conseguir essa comida aí que ele está nos falando. E aí Jesus responde, a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Que interessante isso. A resposta de Jesus é mais uma vez, creio em mim. Os eu sous que nós vimos de Jesus esse mês, Jesus fala assim, ó, vocês têm que crer. Creiam em mim, creiam que eu sou a luz, creiam que eu sou o caminho, creiam que eu sou a verdade, creiam que eu sou a vida. Jesus só está falando para eles, creiam que eu sou o Filho enviado por Deus, creiam. E as pessoas perguntam, mas o que eu tenho que fazer? E ele fala, é só crer. Creia. Não, mas eu não tenho que fazer mais alguma coisa? Não, creiam em mim. E aí continua no 30. Então, isso aqui é Jesus conversando com a multidão, tá? Então, perguntaram-lhe, que sinal milagroso mostrarás para que vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram o maná do deserto. Como está escrito, ele lhes deu de comer o pão dos céus. Gente, pensa nessa situação. Lembra os dois textos que vinham antes? O que Jesus tinha feito o dia antes? Alimentado eles com 5 pães e 2 peixes. Milhares de pessoas. Milhares e milhares de pessoas. Os discípulos ainda tinham presenciado naquela noite Jesus andando sobre as águas. E aí quando Jesus fala para eles, só creio, eles falam assim, que milagre você vai fazer para a gente crer? Não entenderam nada. Pois eu não alimentei vocês ontem com 5 pães e 2 peixes. Dá vontade de falar isso, né? Vocês querem mais um milagre para vocês crerem? Poxa vida. Que cansaço. E aí eles lembram, ainda por cima, o que eles citam. O maná do deserto. O que é o maná do deserto? Eles vão falar assim, porque os nossos antepassados tinham o maná do deserto. O maná vinha todo dia, para você ver como eles queriam comida todo dia, né? O maná, quando Deus tirou o povo do Egito para levar a terra prometida, nós vimos na semana passada que Deus cuidou desse povo durante o dia, mandando uma nuvem,
E à noite uma coluna de fogo, era um cuidado de Deus. Outro cuidado de Deus é que todos os dias brotava um pão que eles colhiam, um pão para eles comer. E esse pão se chamava maná, de forma milagrosa. Do nada, eles só iam pegar o maná para comer. Todos os dias, todos os dias, eles tinham o maná no deserto. Mas o maná, como eles chamam ali o pão do céu, a multidão usa essa expressão, o pão do céu, o maná saciava por um dia. No outro dia, eles precisavam ir pegar o maná de novo, colher o maná que Deus enviava para satisfazer eles. Jesus tinha satisfeito eles na noite, no dia anterior, com muitos pães, e ainda sobrou, né? E com muitos peixes. E eles têm ainda a cara de pau de perguntar para Jesus, que milagre você vai fazer para a gente crer em você? Aí eles falam, bom, os nossos antepassados tinham maná do deserto. Ou seja, parece que eles queriam comida de graça todos os dias. Já que um dia deu certo, vamos ver se ele não sustenta a gente sempre, né? E aí no versículo 32, declarou-lhe Jesus, digo a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês pão do céu, mas é meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu dos céus e dá vida ao mundo. Primeiramente, Jesus sabia o que estava no coração daquela multidão. Primeiramente, ele lembra aquela multidão que quem guiava eles era Moisés, ok. Mas quem mandava o sustento diário, a comida, não era Moisés. Era o eu sou, era Deus. Então, primeiro ele olha para eles e fala assim, olha, primeiramente, quem dava o maná a vocês era o meu Pai. Era Deus. Vocês não podem se esquecer disso. Depois, ele mostra ao povo que naquela época, como um cuidado de Deus, Deus mandava o maná. Que eles precisavam pegar todos os dias. Que era um alimento que sustentava diariamente, para serem saciados. Mas que a partir de agora, existe um pão vivo que veio dos céus e que sacia a fome de uma forma diferente da do maná. O verdadeiro pão vivo que veio dos céus não sacia a fome por um dia só e não precisa ficar indo atrás de Jesus daquela forma como eles estavam indo, procurando pão para comer todos os dias. Pão físico. Jesus, ele provoca aquele povo a buscar algo que vai além da necessidade física, além do estômago. Ele tinha algo para oferecer que era muito além dos milagres externos, das nossas necessidades físicas. Algo que eles não sabiam ainda, a dimensão, a proporção do que transformaria a vida deles. Jesus deseja satisfazer a vida daquele povo e a nossa. Jesus propõe para eles que eles nunca mais sejam famintos e sedentos como seres humanos. Jesus dá a eles e propõe para eles um sentido e um propósito de vida. Aquilo que eles nem sabiam que necessitava, Jesus estava oferecendo para eles. Lembra da criança que chora porque não sabe dizer o que está precisando? Ela só chora, porque ela não consegue dizer. Aquele povo também não sabia. Eles nem sabiam que eles estavam precisando daquilo. Eles não sabiam que estavam precisando do pão vivo que desce do céu. Jesus precisa provocar isso neles. Eles não sabiam chegar e pedir sim, Senhor, sim, nós queremos esse pão vivo. Quer ver por que eles não sabiam? Vamos continuar. Versículo 34. Disseram eles, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus ofereceu o pão de Deus, que é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. O que eles pedem?
Senhor, dá-nos sempre desse pão. Onde está o erro? Onde está o erro do pedido deles? Não é, o erro não está no fato deles pedirem de graça. O pedido deles está errado, tem um erro ali, eles não entenderam alguma coisa. Porque eles pedem todo dia, o erro está na palavra sempre. O erro está na palavra sempre. Eles ainda não entenderam que se eles comerem desse pão, eles vão ser saciados para sempre. Eles não precisam pedir sempre. Eles não entenderam o que significa o pão vivo que desce do céu. A pergunta está errada, o pedido está errado. Percebem como que eles pedem para Jesus? Eles não sabem o que estão pedindo. Assim como uma criança que está chorando porque não sabe qual é a real necessidade. Jesus está oferecendo saciar a necessidade deles de vida, de sentido, de propósito e de identidade. E eles ainda estão pensando no estômago. Eles ainda estão pensando nas necessidades físicas. O erro está na palavra sempre. Eles não sabiam o que era ser saciado por completo. Saciado por dentro. Porque eles estavam habituados a sentir fome. Tanto fisicamente como espiritualmente. E nós também somos assim. Jesus nos oferece o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele se oferece diante de nós, na sua cruz. Ele é a luz. Ele se entrega. E ele é o pão que sacia eternamente. Mas nós continuamos a procurar mais aquilo que nos gera satisfação momentânea do que Jesus, que satisfaz eternamente. Nós continuamos a pedir mais aquilo que nos sacia momentaneamente, pontualmente, do que pedir a saciedade de vida, de sentido, de identidade. Quais são coisas que nos dão satisfação momentânea? Lazer, descanso, um bom churrasco, fazer compras. Os nossos filhos não são momentâneas de um dia, mas são momentâneas de anos. Mas são momentâneas, não são eternamente essa satisfação. A beleza, roupas novas, carro do ano, sexo, drogas, bebida alcoólica, coisas boas e coisas ruins podem nos dar satisfação momentânea. Satisfação por um período de tempo que inicia e acaba, seja ele um pouco mais longo ou um pouco menor. De diversas formas, a gente, como ser humano, a gente tem essa tendência de tentar saciar essa fome que tem lá dentro, que a gente não sabe explicar, que a gente não sabe pedir direito e falar o que está faminto lá dentro. Existe uma frase que eu já usei aqui, que Dostoiévski fala que o coração do ser humano, dentro de nós, há um vazio do tamanho de Deus. Um vazio do tamanho de Deus. E nós tentamos preencher esse vazio com essas coisas. A gente pode colocar tudo isso, todas as coisas da nossa vida, como essa comida para preencher esse vazio lá no centro do nosso ser. Só que nada tem o tamanho de Deus. Nada. Então, tudo que você colocar lá dentro vai ficar chacoalhando. Não vai preencher. E vai gerar fome de novo. Fome de novo. Fome de novo. E fome de novo. O nosso ser tem um vazio do tamanho de Deus. E quando esse vazio vai ficando cada vez mais escancarado no nosso coração, porque a gente vai percebendo que todo o restante da nossa vida não está preenchendo esse vazio interno, aí a gente começa a gritar e berrar mais alto.
tentando nos convencer e convencer as pessoas ao nosso redor de que nós estamos preenchidos. Vamos ler os versículos 35 e 36. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas, como eu disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Ser saciado plenamente só crendo no eu sou. Ser saciado eternamente só crendo no Filho de Deus. Entregando sua vida a Ele. Não como aquela multidão que apenas procurava saciar as suas necessidades físicas e momentâneas, dia após dia. Mas crendo nele e tendo uma vida saciada. Oi, som. Você já parou para pensar? Vamos olhar agora um pouco para a gente. Quais são os gritos e os berros que nós temos dado como sociedade, hoje em dia, para escancarar essa fome que está lá dentro, que não é daqui do estômago, mas que é de quem nós somos? Como é que nós temos chorado? Quais são os gritos e os berros que nós temos dado para sinalizar para as pessoas ao nosso redor, para o mundo, que nós não estamos saciados? Tu consegue perceber quando tu está gritando e berrando? Buscando essa saciedade? Tem um exemplo que é muito claro e que a gente deveria parar um pouquinho para pensar. Como nós temos usado, muitas vezes, as redes sociais, os nossos status, para provar para o mundo que nós estamos satisfeitos e saciados. Quem está satisfeito e saciado não precisa berrar. O que uma criança faz depois que mama? Normalmente dorme. Está pleno. A gente também. É igual fazer pregação depois do almoço, né? Todo mundo... Estou pleno. Está satisfeito, está saciado. Não precisa mais berrar, não precisa mais gritar. Mas quando a gente não está satisfeito nem saciado, a gente precisa mostrar e tentar provar e tentar convencer o mundo e a nós mesmos de que está tudo certo. Se tivesse tudo certo mesmo, será que a gente tentaria provar algo? Será que a gente não está berrando e a gente não está nem percebendo que está faminto por dentro? Que precisa ser saciado lá dentro, no coração? Você já parou para pensar, antes de você falar algo, ou postar algo, ou publicar alguma coisa, você já parou para pensar e analisar qual a real intenção do meu coração ao fazer isso? A real, não a que eu estou tentando me convencer, porque a gente tenta se convencer de muitas coisas. Qual a real intenção do meu coração? Será que não é porque eu quero provar algo para mim mesmo? Me convencer de algo, ou convencer as pessoas de que está tudo bem, de que está tudo lindo? Pensem sobre isso, sejam sinceros consigo mesmo. Esse é um exercício que a gente precisa fazer. Quando alguém está realmente feliz, ele precisa ficar falando o tempo inteiro, estou feliz, estou feliz, estou feliz, estou feliz, estou feliz, estou feliz. Não, ele demonstra que está feliz, a gente percebe. É nítido. Não é assim? Não é que ele não possa sinalizar que está feliz. Claro que pode. Compartilhar e dizer, estou feliz hoje. Mas a gente já percebeu. A gente percebe. Não precisa ficar afirmando. A promessa de Jesus é verdadeira e válida para nós. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá
sede. Cremos que Ele é. Ele é aquele que sacia, aquele que mata a fome do vazio que está dentro de mim. Ele preenche aquilo. E aí você pode descansar. Então não precisa mais provar nada, nem para você mesmo, para sua cabeça que fica inventando coisas, e nem para as pessoas. Porque está saciado, está pleno, está maravilhado. Creia que Ele é tudo o que você necessita, o que você busca e o que você precisa para a sua vida. Creia. Quando Ele se torna real em ti, Ele mata essa fome insaciável que você tem dentro de si. E que nada nesse mundo é capaz de matar. Nada. Nem as coisas que a gente conquista, nem as coisas que nos oferecem. Só Jesus pode matar essa fome. Ser saciado e ter satisfação nessa vida é apenas com Cristo. As demais são momentâneas. As demais satisfações, os demais prazeres, eles são cíclicos. E quando acaba um, a gente precisa achar outro, e outro, e outro, e outro. O problema é que se nós não somos sinceros conosco mesmos, se nós não encararmos a realidade do nosso coração, a gente vai ficar igual àquela multidão, pedindo, me dá sempre do pão. Me dá de novo, me dá de novo, me dá de novo. Por quê? Porque ainda não foi saciado com o pão da vida. A gente se preocupa mais daí em pedir coisas físicas, necessidades externas, do que aquilo que preenche o nosso ser. Para que nós possamos entender isso um pouco melhor, vamos usar o exemplo que Jesus fala dele mesmo do pão. O pão físico. As coisas dessa vida, as coisas criadas por Deus, elas matam a nossa fome como um pão. Talvez o melhor pão para a gente dar de exemplo a isso é o pão de forma. Que é um pão que você come e parece que nunca enche. Não sei o que tem naquele negócio, mas não tem nada, né? Ou você come trocentos, daqui meia hora já está com fome de novo. São como as coisas criadas, elas matam a nossa fome, mas assim, logo dá fome de novo. Se nós compararmos isso a um pão físico que nós comemos e que mata nossa fome, nós poderíamos colocar mais ou menos assim. Vamos pensar no pão. A maioria das pessoas... Como é que eu explico isso? Usando a analogia do pão, pense em Jesus como um pão e pense num pão físico. A maioria das pessoas sabem o que é o pão e sabem para o que ele serve. Desculpa. Não sabem o que é o pão e não sabem para que ele serve. Pensando em Jesus Cristo. Para essas pessoas que não sabem o que é um pão e para que eles servem, a gente tem que explicar. Se você nunca tivesse comido um pão na sua vida, se você nunca tivesse visto um pão na sua vida, e alguém falasse, um pão, você fala assim, para que é isso? O que eu faço com isso? Então não ia saber. Então, para as pessoas que não sabem o que é o pão, e que são muitas, quando a gente lembra que é Jesus Cristo, a gente precisa explicar o propósito. E isso nós chamamos de evangelizar. Apresentar Jesus Cristo para aqueles que não conhecem, que não sabem quem é, que nunca ouviram falar. Só o Espírito Santo pode convencê-los em seu íntimo de que esse pão vai trazer vida de verdade. Nós podemos apresentar o pão. Falar assim, olha, isso aqui é o pão e esse pão serve para saciar a sua fome. Esse aqui é Jesus e Jesus serve para te dar sentido de vida.
Você precisa crer nele e passar a caminhar com ele. Isso nós chamamos de evangelizar. Outras pessoas, elas até já ouviram falar do pão, têm uma noção do que é e para que serve, mas nunca viram Jesus Cristo. Muitas pessoas já ouviram falar de Jesus, ouviram alguma coisa a respeito, mas elas nunca viram esse Jesus, nunca tiveram contato com esse Jesus. Nunca tocaram, nunca experimentaram. Esses são aqueles que já ouviram da existência desse Jesus, mas que não tiveram relacionamento com ele. Assim como os primeiros, para esses nós temos que evangelizar. Apresentar Jesus, mas também convidá-los a conhecer Jesus num relacionamento. Convidar a estar num meio com outras pessoas que já comeram desse pão, para que ela possa experimentar, para que ela possa perceber que é real, que é algo que realmente sacia a fome. Agora eu quero pedir que o pessoal do acolhimento me ajude e que distribua os pãezinhos para todo mundo. Eu só vou pedir que vocês ainda não abram o saquinho. Só olhem. Só observe. Vocês vão ganhar um pedaço de pão. Podem olhar, podem pensar, mas ainda não abram. Agora, olhando para o pão. Lembrando que esse pão é Jesus. A gente pode usar essa analogia. Existem outras pessoas que conhecem o pão. Sabem o que é e sabem para o que serve. Mas nunca experimentaram, nunca comeram. Não sabem o sabor e deixam ele ali de ladinho. Assim como vocês estão segurando agora esse saquinho fechado, é como se vocês olhassem e falassem assim, eu sei para que é isso. Coloca na cadeirinha do lado e não vai fazer diferença nenhuma. Você não vai sentir o sabor, você não vai saber se está bom, se está ruim, se está com pouco sal, se está com muito sal. Você não vai experimentar, você não abriu, você não colocou na boca, você não engoliu. Não vai matar a fome. Existem pessoas que ainda estão assim, que sabem de Jesus, que conhecem a Jesus, já ouviram falar, mas que não experimentaram comer do pão da vida. Esses são aqueles que não conhecem Jesus de perto, não buscam um relacionamento com Ele. Se contentam em ouvir falar de Jesus, talvez seguir alguns princípios, né? Como aquela multidão. A multidão, a primeira pergunta deles é o que a gente precisa fazer. Jesus diz, creia. Mas eles perguntam, o que a gente precisa fazer? Se Jesus tivesse dado uma lista de 10 regras para eles seguirem, talvez teria sido mais fácil para eles do que crer. Talvez não. Teria sido mais fácil para eles do que crer. Assim que nós somos, a gente prefere seguir algumas regrinhas bíblicas do que crer. A gente acha que tá bom. Mas isso é olhar o saquinho e colocar o saquinho do lado. Tu não comeu do pão da vida. Tu está obedecendo algumas regras. Mas tu não experimentou Jesus. É diferente. Outros até abrem o pacote, mas para dar uma olhada. Para dar uma conferida, para dar uma cheiradinha, assim, ver se está bom. Aí eles olham e vê os outros comendo. Mas eles preferem colocar de volta no saquinho. Devolver. Existem aqueles que preferem não ser saciados por esse pão. Pensam, eu vou continuar buscando nas outras coisas que está mais fácil. Eu vou continuar assim. Deixa o pãozinho aqui do lado. Ou seja, deixa Jesus aqui de lado. E optam por continuar a sua vida buscando a saciedade momentânea em coisas criadas por Deus.
São aqueles que frequentam uma igreja, que frequentam uma comunidade, mas ainda não se entregaram completamente. Mas o chamado de Jesus para aquela multidão é algo a mais. É para comer o pão. É para ser saciado. É para experimentar. É para ver o sabor. É para ter saciedade plena. Ter sentido de vida. Ter identidade, ter propósito naquilo que está vivendo. É entregar sua vida inteiramente e nunca mais necessitar de coisas momentâneas para preencher o vazio. Nunca mais necessitar da aprovação, da satisfação que vem dos outros ou de si mesmo, porque isso só vem de Jesus Cristo, o pão da vida. Eu vou ler novamente os versículos 35, mas agora eu vou ler até o 40. Segurem o pãozinho ainda aí. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca mais terá fome. Aquele que crê em mim nunca mais terá sede. Mas como eu disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que meu Pai me der virá a mim. E quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque Jesus também diz: eu sou a ressurreição e a vida. Perfeitos nós nunca seremos. Livres desses erros, de às vezes tentar ainda tatear uma satisfação, um prazer aqui, nós não seremos. Nós nunca seremos perfeitos. Mas, com Jesus preenchendo o vazio do nosso coração, a nossa vida será muito mais leve. E muito mais do que isso, a nossa vida terá sentido. A nossa vida será verdadeira, satisfatória. Vai satisfazer o nosso ser por completo. Creia nisso e se entrega. Coma desse pão, do pão da vida. Comer o pão é deixar Jesus saciar plenamente, inteiramente, completamente. Vai além da necessidade física. Vai além do estômago. Vai além de querer que Jesus cuide da gente em coisas externas. Tem a ver com preencher o vazio lá de dentro. E eu quero perguntar para vocês, quem de vocês já comeu desse pão e se sente plenamente satisfeito, saciado? Seja sincero consigo mesmo. Você quer ter essa satisfação que vem de Jesus e dá sentido à vida? Nesse momento, para que o Ministério de Música possa participar também, eu vou pedir que o Departamento de Comunicação coloque uma música. Enquanto toca essa música, que você possa conversar com Jesus sobre isso. Que você ore no teu lugar mesmo. Se você não sabe o que fazer, se você não sabe o que orar, você pode levantar a mão que alguém vai orar contigo. Mas nesse momento você pode abrir o saquinho, durante essa música, pode abrir o saquinho, pode comer esse pão que está nas suas mãos. Em sinal, significando que também você diz a Jesus: Jesus, seja o pão que sacia essa minha fome, que não está mais dando certo, buscar em outros lugares. Que eu não aguento mais ficar correndo atrás de coisas para preencher esse vazio que só tem o teu tamanho aqui dentro. Você pode abrir o saquinho, no teu tempo, comer esse pão e orar a Jesus. Amém? Fiquem à vontade de colocar a música. O bom pastor, o pão da vida,
pra entrar. Ressurreição, videira real, caminho, verdade. A vida se manifestou como um de nós se fez, assim mesmo esvaziou o seu sangue derramou. Servo sofredor, a luz do mundo, promessa viva que se cumpriu, palavra que nos leva das trevas à luz. A escuridão não o venceu. Deus aqui, o verbo que se encarnou, a glória do Pai, o começo, primeiro da criação e o sustento até o fim. A vida se manifestou como um de nós se fez, assim mesmo esvaziou o seu sangue derramou. Servo sofredor, a luz promessa viva que se cumpriu, palavra que nos leva das trevas à luz. A escuridão não o venceu.